A Viuvinha, José de Alencar. Sobre o autor. José de Alencar foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista. Ele se destacou na carreira literária com a publicação do romance O Guarani. José consolidou o romance brasileiro ao escrever movido por um sentimento de missão patriótica, ou seja, ressaltar a cultura brasileira. Ele criou uma literatura nacionalista onde se evidencia uma maneira de conhecer a cultura do Brasil. As obras dele são especialmente bem-sucedidas quando o autor transporta a tradição indígena para a ficção. Nasceu em Alagadiço Novo, Macejana, Fortaleza, Ceará, no dia 1º de maio de 1829 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877. Contexto histórico da obra. A Viuvinha inseriu-se na linha dos romances. Um fato importante sobre o livro é que se passa no espaço urbano. José de Alencar conta detalhadamente sobre o trajeto feito na cidade do Rio de Janeiro. Percebemos o contraste entre os bairros chiques e os pobres. A Viuvinha segue a mesma linha do romance de 5 minutos. O enredo de A Viuvinha é simples e mostra vários temas importantes do romantismo, como o sentimento absoluto, os expedientes românticos. Mais do que amor, o grande tema de A Viuvinha é a honra. O autor coloca que só vai haver amor se o caráter for superior e aceite as coisas do destino, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Resumo do livro A Viuvinha. O romance A Viuvinha, de José de Alencar, é ambientada no Rio de Janeiro, por volta de 1844. No romance, Alencar conta-nos a história de um rico negociante que deixa órfão, ainda em tenra idade, seu filho Jorge. Entrega aos cuidados de um tutor, Senhor Almeida, amigo estimado por sua inteligência e honradez. Ao atingir a maturidade e completar seus estudos, Jorge passa a exercer autonomia plena para cuidar do patrimônio de seu pai. Entretanto, acredita que sua profissão, mais o dinheiro da venda desse patrimônio, lhe conferiria uma vida tranquila, com menores preocupações e, assim, dele se desfez. Viveu durante 3 anos o delírio proporcionado pelo gozo da sua fortuna, até cansar-se e perceber-se só. Certa noite, atormentado pela solidão de uma alma cansada pelas ilusões vividas, não conseguia dormir. Pela manhã, após uma noite às claras, em busca de alívio da alma, abre a janela de seu quarto para tomar ar fresco. Ouve os badalos do sino da igreja como um chamado. Logo, vestiu-se e foi à missa, ajoelhando-se, mas como não soube rezar, observa ao redor, até deter seus olhos numa moça de perfil delicado e olhos encantadores, de presumíveis 15 anos. Encantado com sua beleza, ao final do culto decidiu segui-la quando, em companhia de sua mãe, Maria, retornam à casa singela no Morro de Santa Teresa. Jorge decide cortejar a moça que revela-se modesta e pura no convívio feliz com sua mãe. 2 meses se passam e há um dia do casamento com Carolina. O antigo tutor de Jorge, seu Almeida, lhe faz uma grave confissão. Jorge estava falido por conta de dívidas insolvíveis, por não restarem recursos para saldá-los. A fortuna de Jorge extinguira-se. Jorge entra em grave crise. A um passo da felicidade, arrepende-se por seus atos passados, por tantos excessos que, agora, manchariam-lhe a honra. Atormentado, pensou em desistir do casamento, poupando a pobre Carolina das consequências de seus atos impensados. Mas deixá-la à beira do consórcio nupcial não seria para sua amada uma desonra ainda maior? Casou-se em uma cerimônia simples, na presença de poucos amigos, inclusive o Senhor Almeida, e durante a comemoração, Jorge chama sua esposa para conversarem. Oferece-lhe uma bebida qualquer que a entorpece e a faz dormir.
Jorge, então, deixa-lhe uma carta e sai, à madrugada, ao encontro de um beco, lugar sinistro, comumente visitado pelas pessoas e autoridades em busca de corpos de pessoas desaparecidas. Próximo dali, trabalhadores comuns ouvem tiros de pistola e seguem curiosos até o local. Deparam-se com um corpo desfigurado por 2 tiros. No bolso da casaca do reconhecível, uma carteira e dentro dela uma carta solicitando poupassem suas esposas e amigos participassem do horrível espetáculo, enterrando imediatamente o corpo contado com os recursos da sua carteira. Mas o Sr. Almeida, que secretamente seguiria José até o beco, vê o corpo e lamenta a tragédia. A verdade é que Jorge não se suicidara. Voltaria alguns anos depois de uma viagem para os Estados Unidos, apresentando-se no Brasil como negociante e uma nova identidade, Carlos. Assim que chega ao Brasil, Carlos surpreende-se ao encontrar Carolina, agora conhecida como a Viuvinha, ainda de luto em sua memória. Observa-a discretamente e, pouco depois, procura por seu Almeida para confessar sua verdadeira identidade e a intenção de pagar suas antigas dívidas, honrando assim o seu nome e do seu pai. Enquanto salda suas dívidas, permanece a observar a sua Carolina, incógnito. Corteja e é rejeitado. Finalmente decide escrever-lhe uma carta, solicitando o encontro. Carolina entra em conflito. Não quer trair a memória de seu falecido esposo, mas depois da heróica resistência, concede a Carlos o encontro só para recusá-lo em nome do seu amor a Jorge. Mas Carlos é insistente, deseja e fale juras, contudo sem revelar sua identidade. Carolina sente-se envolvida por ele, mas rejeita-o em favor da memória de seu marido, a quem não esquece e ama. Vencido, sem resistir à paixão que lhe toca a alma, Carlos conta a Carolina toda a verdade que queria impedir. Abraça, beija e celebra um amor em sua primeira noite de núpcias. É, no entanto, necessário dar a notícia a Dona Maria, mãe de Carolina. Mas ela iria acreditar que Carlos era mesmo Jorge? O Sr. Almeida, homem respeitável, resolveu contar-lhe toda a verdade, mas embora sua flagrante sinceridade, a mãe de Carolina não pôde acreditar, até que Carolina chama do quarto e, ao seguir por um corredor, Maria vê, com indivisível espanto, sua filha de braços dados com Jorge. Dona Maria desfalece. Assim, restabelecida a verdade, Jorge e Carolina vão viver numa fazenda nos arredores da cidade, longe da curiosidade inoportuna e indiscreta das pessoas, onde permanece Dona Carolina, já bastante idosa. O Sr. Almeida, já idoso e desejoso de tranquilidade, parte para a Europa, onde irá conferir em testamento todos os seus bens aos filhos do casal. Características do romantismo na obra. A obra é conhecida como um romance romântico. Podemos observar o romance no livro por ser uma narrativa longa com personagens fictícios. O romance popularizou-se durante o século XIX e vários escritores se adaptaram ao gênero literário. Romantismo foi o nome que se deu ao movimento literário artístico.